trazer uma palavra ao seu coração, algo que Deus tem falado comigo, e o meu desafio hoje é tentar reduzi-lo no tempo que nós temos, mas eu sei que o Espírito Santo quer falar com você, e eu tenho pensado muito na dinâmica daquilo que eu gostaria de falar, que é sobre a diferença, o que seria pior para nós, a omissão ou o erro. E isso é uma coisa que nós devemos todas as vezes como igreja, nos lugares onde nós temos sido plantados e nos desafios que Deus tem nos dado, é pensar o que seria pior, nos omitirmos diante dos desafios que Deus tem para nós, ou errarmos, de alguma forma mal entendermos, e no âmbito de fazer aquilo que Deus tem nos chamado, passar por alguns erros. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido ao longo dessa minha caminhada, não é muito longa, porque eu ainda sou muito jovem, mas nessa caminhada eu tenho entendido que pessoas relevantes são pessoas de atitude. Pessoas relevantes são pessoas de atitude. E eu estudando, esses dias eu estou fazendo um curso, e eu estou estudando sobre a história do cristianismo no Brasil colonial, e eu passei por uma frase do padre Antônio Vieira, que foi um dos precursores aí da Companhia de Jesus, quando o Brasil, colonizado, agora passa por toda essa questão, e o padre Antônio Vieira faz uma frase célebre, ele que gastou a sua vida na educação aos índios, e ele diz assim: o eventual erro da ação é mais meritório que o comodismo calculista da omissão. E sabe, em muitas situações, a omissão se torna o pior de todos os pecados. Porque o que é a omissão? É o ato ou efeito de deixar de lado, de desprezar, de esquecer. A falta de ação, a inércia, a passividade, a falta de cuidado, de atenção, o descuido, a negligência. Verdadeiras tragédias, elas podem ser evitadas, ou elas podem ser estancadas, pela ação de um homem e de uma mulher de Deus, que está disposto a ver transformação. E eu entendo isso, irmãos, que nós vivemos numa realidade que tem sido muito desafiadora para nós, uma realidade que, como cristãos, nós não podemos ser omissos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus plantou você nessa igreja, Deus tem chamado você para esse lugar, para que a sua vida seja relevante nessa cidade, para que o seu cristianismo seja verdadeiro e atinja a vida de outras pessoas. Nós não fomos chamados para ser uma igreja bonita, onde tudo funciona, mas vidas não são alcançadas. O meu e o seu papel, no plano que Deus tem para essa cidade, é vivermos e tomarmos atitudes tais, que a glória de Deus vai se manifestar, e o nome do Senhor será exaltado nesse lugar. Nesse percurso, talvez nós erramos, talvez nós falhamos, e isso é o processo de Deus de nos pôr em xeque. Mas às vezes, irmãos, nós nos escondemos atrás do medo de errar, do medo de avançar, e acabamos nos omitindo. Eu quero ler um texto com você que mostra o que são os dois fatores que são importantes para a transformação de uma cidade. E você vai perceber comigo que esses dois fatores podem hoje ser manifestados através da nossa vida. Basta nós tomarmos uma atitude de trazer glória ao nome do Senhor. E eu quero ler o texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 7. E eu vou estar lendo a partir do versículo 1 até o versículo 9. 2 Reis, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, dizendo:
ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Bom, 4 homens no versículo 3, leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então, esse é o versículo que eu quero chegar, preste bem atenção. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, essa é a tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite, para ouvir tudo que o Senhor tem para falar. Usa, Senhor, os meus lábios de barro e vem sobre nós, Pai, com poder e graça. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. O contexto de 2 Reis, no capítulo 7, é um contexto muito difícil. Se você está familiarizado com o texto, você vai perceber que Samaria, que era a capital do Reino do Sul, ela agora está vivendo um sitiamento dos inimigos sírios. Os sírios estão acampados à porta de Samaria, então ninguém entra, ninguém sai. E aí, irmãos, esse era um contexto, era uma estratégia de guerra dos sírios, para que o povo que estava em Samaria se entregasse a eles, se rendesse. O contexto era tão difícil que a fome foi apertando, não havia mais água na cidade, as coisas eram tão caóticas que por muito dinheiro vendia-se uma cabeça de jumento ou um punhado de esterco de pombas. Ou seja, pagava-se caro por lixo. E o pior não era dada as coisas que estavam acontecendo. O pior era o estado terrível que as pessoas estavam vivendo. O rei de Samaria vai passar pelo meio da cidade e ele vai perceber a conversa de uma das mulheres que estavam conversando lá no meio das ruas. E ela contava à sua amiga que ela tinha pego o seu próprio bebê e feito uma sopa dele. Tinha posto ele em água quente e feito dele comida para alimentar a sua família, o filho para ser cozido e comido. Revela bem o nível de absurdo da pobreza, da miséria, do caos que havia se instalado em Samaria. Aquele homem fica desesperado. Quando ele vê que essas situações estavam acontecendo, ele diz: não é possível que nós vamos morrer assim. Chame o profeta, vamos falar com ele, talvez Deus tenha um direcionamento para nós. Chocante, não é mesmo? Nós pensarmos que aquela cidade vivia gastando todos os seus recursos em coisas que eram banais, coisas que eram consideradas lixo. A pobreza e a miséria estavam fazendo com que a sociedade fosse virada de ponta cabeça. Mas nada disso, irmãos, tem sido muito diferente do que acontece nesse imenso Brasil afora. Se não é assim, nós vejamos, nós hoje estamos sendo governados por pessoas sem temor a Deus, cheios de arrogância e de esperteza.
Parece que as nossas cidades, muitas vezes, nós nem percebemos, mas o nosso povo está mergulhado numa miséria espiritual e continua gastando os recursos em tudo que pode ser considerado lixo. Pais de família que trocam o casamento, trocam os seus filhos, o convívio com seus lares, por uma aventura do adultério, ou pagando por mais um trago no bar, no boteco, com uma moeda da dignidade. Jovens que negociam a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional, em troca do pó da morte. Pessoas que são bem intencionadas, religiosas, investindo esperança, investindo seus recursos e muito mais no engano da idolatria, do esoterismo, da feitiçaria. Existe uma realidade que está à nossa porta. Parece que a nossa cidade tem sido sitiada. Eu não sei, irmãos, mas às vezes a gente vive muito aquém. A gente olha todo mundo bem vestido. Talvez você tenha um vizinho, você tenha um amigo de trabalho, você tem uma pessoa próxima a você que parece que está tudo bem, mas não está. Ela é uma Samaria sitiada. Dentro dela há miséria, há caos. Quanto vale, irmãos, para nós a vida humana? Quanto vale para a nossa sociedade a vida de alguém? Talvez ali, mais do que dentro das portas de Samaria, sei lá, nas nossas sociedades de hoje, se lá uma criança vale um jantar, aqui para nós uma vida vale talvez um par de tênis, vale talvez alguma coisa que a pessoa pode tirar do outro, vale um momento de prazer, vale talvez uma bicicleta, um prazer insano de um pedófilo. Nós não sabemos. Nós temos vivido, irmãos, dias difíceis. Coisas terríveis têm acontecido bem à nossa frente, bem debaixo dos nossos olhos, mas como igreja, irmãos, muitas vezes nós olhamos as situações caóticas, nós sabemos que o povo está escravizado pelo diabo, nós sabemos que a cidade está sofrendo por toda a opressão maligna e nós nos omitimos, nós preferimos olhar com os olhos naturais e ver, mas está tudo bem, não está aparentando nada, essa pessoa não está maltrapilha, não precisa do meu dinheiro, mas muitas vezes, irmãos, não é do dinheiro que ela precisa, o que ela precisa é de um libertador, e esse libertador se chama Jesus. Existe alguma coisa que está vindo contra as nossas casas, as nossas famílias, que vem, irmãos, sorrateiramente pela surdina, é um cerco que não se dá abertamente, mas que tem feito das nossas casas, das casas da nossa família. Pense bem no seu contexto de família, pense bem nos seus parentes, nos seus amigos que não conhecem a Jesus. Perceba se eles não estão como Samaria, vendendo tudo que tem por conta de lixo, sendo sitiados, já não podem mais viver, estão presos nas suas próprias situações, vivendo debaixo de um cerco que quer matá-los e destruí-los. E o que nós temos feito a respeito disso? Como que nós podemos mudar a situação? Será possível nós? Olhe para dentro de você, olhe para dentro da sua vida. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes, pequenos diante de situações tão horríveis. Se você começa a pensar, eu não quero aqui trazer um peso para a sua vida, dizer para você que você não é capaz, que, olha aí, pense nisso e traga tristeza ao seu coração. Não, eu quero que você preste bem atenção. Talvez você não tenha humanamente como resolver, mas há um Espírito de Deus que habita dentro de você. Você foi salvo e alcançado lá na sua casa, você foi escolhido por Deus no meio da sua família, para estabelecer um marco profético dentro do seu lar. A sua família pertence ao Senhor, os seus filhos são de Deus, a sua casa é casa bendita do Senhor. Nos dias de Samaria, foi possível uma mudança. E o que Deus usou para causar essa mudança? Quais são os artifícios que foram usados por Deus para que essa mudança acontecesse em Samaria? Irmãos, basicamente são dois elementos. Preste bem atenção. O primeiro é a voz profética de Eliseu. E o segundo é a coragem desses 4 leprosos para agirem em fé. Se nós conseguirmos sair daqui e pormos em prática
aquilo que já está dentro de nós, em liberar uma palavra profética e agir na coragem e fé que Deus tem nos capacitado, meu irmão, um rebuliço vai acontecer nessa cidade, um rebuliço vai acontecer na sua família, coisas tremendas de Deus onde de se manifestar. Amém, gente? Vocês estão aqui ou não? Olha só, lá na nossa igreja a gente fala assim, olha, quando o pessoal está meio assim calado, a gente fala assim, olha, aumenta o aleluiômetro. Fala para ele, fala para a pessoa do seu lado, me ajuda. Fala, aumenta o aleluiômetro. Quando eu falar uma coisa aqui, por que a gente fala aleluia, a gente fala glória a Deus e a gente fala amém? Por que a gente faz isso? Porque a Bíblia diz que aquele que, quando a gente concorda na terra, liga na terra, chega até o céu. Você sabia disso? Então, quando eu falo aqui que a sua família vai ser liberta, a sua casa vai ser liberta, se você por fé ligar isso na terra, chega até o céu. Amém? É externando. É isso que a gente está fazendo. Tá? Não é algo sem sentido, é algo que você precisa exercitar a sua fé. Então, vamos lá. Rapidamente nós vamos cobrir esses 2 pontos. E pastor, quando fala rapidamente, nem sempre é muito rapidamente. Mas vamos lá. Primeiro, é a voz profética de Eliseu. Diante do caos, o profeta libera uma palavra profética sobre os céus de Samaria. A essas horas, mais ou menos, vai se vender um ciclo de farinha a preço de banana e 2 ciclos de cevada a uma bagatela. Nós vamos ver uma mudança sobrenatural nessa cidade. E esse, irmãos, é o começo de qualquer mover de transformação. É necessário que a gente se sintonize com o céu e abra a nossa boca e profetize, mesmo que as circunstâncias digam o oposto. Sabe, meu irmão, o inimigo das nossas almas não está atrás do seu carro, ele não está atrás da sua conta bancária, ele não está atrás do seu casamento, ele não está atrás do seu bem-estar, da sua fidelidade. O inimigo das nossas almas está atrás da palavra profética, da palavra de fé que está nos seus lábios. Um crente que já foi roubado na sua palavra de fé, um crente que foi roubado da palavra profética, ele torna-se um sal que não salga e uma lâmpada que está por debaixo da cama. Ele vai se tornar um crente sem relevância. Porque a mola ou o combustível que faz a nossa vida mover no reino do Espírito é a fé. E quando nós somos roubados por isso, quando nós olhamos a situação e dizemos, é essa desgraça mesmo, não tem mudança, isso aqui é triste demais, não há como mudar, isso aqui não tem jeito, isso aqui já não presta mais, o meu casamento já não funciona, os meus filhos são assim, a minha vida não vai para frente. Quando nós somos roubados na palavra de fé que o Senhor tem depositado em nós, Deus não pode agir, porque aquele que vai agradar ao Senhor é aquele que vai agradá-lo em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé para profetizar. Falar o que os fatos já estão mostrando é muito fácil e tem muita gente por aí para fazer isso. Mas falar pela fé, baseando-se na vontade e na palavra de Deus, é somente para os verdadeiros profetas. Constatar fatos, isso nós já temos os bons repórteres, os bons noticiários. Nós já temos já o jornal da cidade que traz os fatos. Nós já temos já as pessoas que não conhecem ao Senhor, que são boas de dizer e de focar naquilo que não funciona. Mas onde estão os profetas que veem como Deus vê, que falam o que está no coração de Deus, que mudam as situações pela palavra que se é liberada? É isso que nós precisamos notar, meu irmão. Muitas vezes lá na sua casa você já perdeu o ânimo. Muitas vezes na situação ali, quando você pensa nas pessoas que ainda não conheceram a Jesus, da sua família, os seus amigos do trabalho que mostram indiferentes às coisas do Senhor. Nós somos roubados da nossa fé quando a gente olha isso tudo e diz assim, é muito difícil, não há como mudar essa situação. Sabe, às vezes a gente culpa os outros por não terem sede de Deus, mas nós não somos mais esse sal que causa a sede por Jesus na vida deles. Porque a gente não consegue ver diferente. Lá na sua rua, na sua vizinhança, quando há uma reunião de condomínio lá no seu prédio, como é que as pessoas conhecem você? Como o cri-cri, o reclamão, o que cria todo tipo de problema.
ou aquela pessoa que tem uma palavra de temperança, um homem ou uma mulher que vê além do que é o natural, alguém que se pode conversar e essa pessoa tem sempre uma palavra diretiva, traz a presença de Deus na vida, na fala, no jeito de agir, no jeito de pensar. Eliseu olha e diz, o rei manda chamar e diz, Eliseu, acabou, está tudo caótico. Ele levanta a voz nos céus de Samaria e diz, amanhã a essas horas nós vamos ver algo diferente na nossa cidade. Amanhã a essas horas nós vamos experimentar um agir sobrenatural de Deus. Isso não é falar por falar, isso não é positivismo, pensamento positivo. Isso é estar alinhado. O que Deus pensa a respeito da sua família, o que Deus pensa a respeito da sociedade que você tem sido plantado, o que Deus pensa a respeito dos seus amigos. Muitas vezes nós não vemos como Deus vê, porque a nossa mente não está conectada naquilo que Deus espera. Sabe, a segunda arma que Deus trouxe para fazer transformação foi a vida daqueles 4 leprosos, aparentemente desqualificados, mas são eles que viabilizam a maior transformação. E qual foi a maior virtude usada por esses leprosos no texto que lemos? Coragem. Diga comigo, coragem. Sim, eles fizeram porque chegaram a uma conclusão que eles não tinham nada a perder. Note bem o texto, eles dizem, olha, se nós ficarmos à porta de Samaria, nós vamos morrer. Se nós entrarmos lá, nós somos leprosos, nós não podemos ter contato com as pessoas. Mas se nós entrarmos lá, não tem comida também, nós morreremos. Então vamos até o acampamento dos sírios. Se os sírios deixarem a gente viver, a gente vive. Se nos matarem, a gente já vai morrer mesmo. Nós não temos nada a perder, então vamos em direção àquilo que é resposta. Sabe, irmãos, é gente assim que opera os maiores avivamentos na história da humanidade. Gente que é desprovida de orgulho, que não considera a sua própria vida como preciosa, a não ser que a sua vida cumpra a carreira e o ministério que foi dado pelo Senhor. Como diz Paulo lá em Atos, no capítulo 20, versículo 24. Gente que está disposta a invadir, ainda que lhe custe riscos. Enquanto fazemos conta dos perigos que as nossas ações podem nos expor, a miséria campeia à nossa volta. Então, é viver o drama que quem está sitiado e chegar à conclusão de que o que temos a perder é infinitamente inferior do que aquilo que podemos conquistar. Quando nós estamos dispostos a nos dar, e às vezes isso vem transvestido, disfarçado, né, de uma situação que a gente, não, eu não posso fazer, porque se eu fizer, e aí o que vão pensar, se eu falar tal coisa, se eu agora me posicionar nessa situação, o que as pessoas vão pensar de mim? Muitas vezes, irmãos, a gente fica com medo de avançar, de chegar perto de alguém, de abraçar alguém que a sociedade jogou fora, de expor as nossas ideias, de fazer aquilo que ninguém está disposto a fazer. Nós não fazemos, não é porque a gente tem medo de ser reprovado, ou de passar vergonha, ou de não saber fazer. Nós não fazemos isso porque nós não queremos expor o nosso ego. Nós não vamos mudar nada se nós continuarmos achando que tudo é do maligno. Se não invadirmos, irmãos, os arraiais que estão à nossa volta, se não ousarmos tomar esses territórios e tantos outros mais que Deus tem para nós, nós continuaremos sofrendo a despeito de qualquer profecia. Não adianta você liberar uma palavra profética se você não estiver com coragem para tomar o território pelo qual o Senhor tem mostrado para você. Nós não entramos mais ousadamente nesses domínios do mal, mais por conta dos nossos escrúpulos do que o medo de desagradar a Deus. Pensamos muito no quanto nós valemos, o nosso nome, a nossa reputação. E enquanto a nossa reputação, meu irmão, for mais importante do que a missão que o Senhor nos deu, de dar vazão às profecias e de libertar um povo das suas mazelas, nós seguiremos lamentando o caos ao nosso redor e sentindo na própria pele os seus reflexos. Enquanto você não se levantar com a palavra profética na sua boca,
Enquanto você não tomar o território que o Senhor está dizendo, você também vai sofrer. Preste bem atenção, não adianta nada você ficar dizendo, meus filhos estão me dando muito trabalho. É aquela fase da adolescência, é aquela fase da aborrecência, tem muita gente que fala isso, né? Então isso vai passar, deixa ficar. Preste bem atenção, é nesse momento que você abaixa a sua guarda, é nesse momento que você não toma o seu posicionamento como voz profética, em que você não toma esse território em oração, em jejum, em guerra espiritual, é nesse momento que o inimigo sitia a sua vida. E você vai sofrer esses reflexos. Se você ficava dizendo da sua casa, o meu casamento é assim, o meu marido, a minha esposa, eles não servem ao Senhor. Eu não posso fazer mais. Se eles servissem a Deus, eu poderia trabalhar muito mais na obra. Mas o que você tem feito a respeito disso? Qual é a palavra profética que você libera? Qual é a atitude de coragem que você toma? Quais são as armas espirituais que você tem usado para mudar essa situação? Enquanto você não perceber que o que você tem e quem você é infinitamente inferior de tudo aquilo que o Senhor tem para você e de tudo aquilo que o Senhor quer fazer de você, você não vai experimentar transformação. Passos de fé do homem sempre encontrarão passos de poder de Deus. Diga comigo, passos de fé do homem sempre encontrarão passos de poder de Deus. Preste atenção no que acontece com esses leprosos. No momento que eles decidem ir, o que acontece lá no acampamento dos sírios? Eles ouvem um ruído de uma cavalaria que estava chegando perto deles. E eles chegam a uma brilhante conclusão: olha, Israel contratou os heteus e os egípcios para virem contra nós, e não vai ter como a gente se livrar dessa. Então o que a gente faz? Abandona tudo. E os sírios vão embora, irmãos. Aquele acampamento que estava ali prendendo Samaria, os valentes que estavam à porta daquela cidade, ao ouvir 4 leprosos que vinham caminhando, com eles vinha um exército celestial, que fez com que os sírios escutassem algo que não era normal. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você se levanta no poder do Espírito Santo, meu irmão, os exércitos do mal vão batendo em retirada. Chegou a hora da tomada de território, chegou a hora do avanço da igreja, chegou a hora de tomarmos posse daquilo que o Senhor tem nos dado. Igreja Refúgio, acorde, você tem uma cidade para tomar, você tem um povo para conquistar, você tem uma obra para fazer nessa cidade. À medida que você se levanta, mesmo se achando incapaz, mesmo se achando diante das situações inadequado, mesmo com todas as suas limitações, quando você perceber que não há nada maior a perder do que aquilo que o Senhor tem para nos dar, os exércitos do Senhor estarão disponíveis para ir junto com vocês. Os exércitos do mal baterão em retirada. Quando chegarem, já estará tudo resolvido. Olha o que acontece quando os leprosos chegam naquele acampamento. Eles chegam com medo, batem na porta. Ué, gente, tem ninguém aqui. O que aconteceu? E aí eles percebem: meu Deus, não tem ninguém mesmo, vamos aproveitar. E eles fazem uma festa, e eles vão lá dentro de uma tenda, e eles comem, e eles bebem, eles pegam riquezas, eles trocam as roupas. Eu imagino eles jogando comida para cima, e eles olhando aquilo, eu estou falando: meu Deus, tem tanto tempo que eu não vejo isso. Olha isso aqui, é fruta, é pão, tanto tempo que a gente não come isso aqui tão gostoso, meu Deus, que maravilha. E eles estão comendo, e a Bíblia diz que eles saem de uma tenda, depois que eles pegaram tudo, eles entram em outra. Rapaz, tem mais coisa aqui, vem para cá. E aí eles começam a fazer aquilo, eles começam a viver aquela realidade. Mas chega um momento, irmãos, chega um momento que eles caem em si. E aí eles olham uns para os outros e dizem assim: não, para tudo, esse é dia de boas novas, é dia de boas novas, é dia de boas notícias. Não é todo dia. Pensa nos nossos primos, pensa nos nossos irmãos, pensa no nosso povo que está sofrendo. Não seria justo nós ficarmos aqui comendo e o nosso povo lá na cidade. Pensa, irmãos, aquele povo que foi rejeitado a vida inteira, aquele povo que tinha toda a desculpa de dizer: agora
o problema é deles, que eles se virem para lá, a gente vai viver o nosso. Mas eles não, eles tiveram a coragem de compartilhar. Eles olharam para a situação e disseram assim: não dá para a gente viver com isso tudo só para a gente. Esse é um dia de boas novas. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida, chegou o dia de boas novas. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitos de nós não temos coragem de compartilhar porque nós não nos saciamos. Não há alegria suficiente para nós ainda aqui. A vida com Deus ainda não é uma vida plena para nós. E porque nós não desfrutamos daquilo que já está em nós, que a gente vem, faz as rotinas religiosas, ora, participa do culto, mas vai embora para casa e nada muda. A gente não se sacia, não se satisfaz, não vai além, não transborda do que Deus tem oferecido. Aí a gente não tem coragem de compartilhar, porque se não tem nem para nós, como é que a gente vai ficar chamando os outros? Mas Deus quer fazer nesses dias com que a nossa realidade seja uma realidade do transbordar. Eu vou repetir isso, irmão, porque isso aí você tem que receber no Espírito. Deus quer fazer, a partir desses dias, com que a realidade dessa igreja seja uma realidade do transbordar. O que você vai receber nesses dias, o mover de Deus que vai acontecer, você vai se saciar tanto que quando você estiver pleno e saciado, você vai pensar: meu Deus, isso é muito bom para estar vivendo sozinho. Isso é muito bom para eu estar aqui e não estar guerreando pelos meus familiares, não estar guerreando pelas pessoas à minha volta. E aí, irmãos, eles achando lá no arraial dos inimigos o suprimento que podia matar a própria fome, eles não ficam só para si. E essa palavra me marca quando eles dizem: esse é o dia de boas novas. Esse é o dia de boas novas. Isso deveria ser uma chama que queima o nosso coração. E eles fazem de tudo para que a notícia chegue ao rei. E o rei duvida, claro, manda um exército para ver, e o exército traz as notícias: é isso mesmo. Há coisas tremendas lá, os despojos dos sírios estão disponíveis para nós. E aí, irmãos, uma cidade inteira participa de uma transformação e da profecia que foi liberada por Eliseu, porque havia tanta abundância, tanto sobejar, que naquele dia, no outro dia, aquelas mesmas horas, um ciclo de farinha custava um preço de banana, 2 ciclos de cevada custava uma bagatela. Mas lembre-se, lá no começo, e eu já vou terminar aqui, lá no começo, quando o profeta libera aquela palavra, havia um soldado do rei, se você prestou atenção no relato, que ele olha para Eliseu e diz assim: nem que se do céu abrissem as janelas, tal coisa poderia acontecer. E Eliseu diz assim: vai acontecer, só que vai ter uma coisa, você não vai participar dela. E quando os leprosos voltam com a notícia, e os soldados vão até o arraial dos sírios e veem que o negócio era sério, o povo sai desenfreado para poder comer e se abastar daquilo que tinha sido agora o refúgio para eles. E aquele soldado que tinha duvidado de Eliseu, estava à porta da cidade. E a Bíblia diz lá no final do capítulo 7 de 2 Reis, que o povo, ao receber a notícia, sai desenfreado para buscar pela sua necessidade, e atropelam, pisoteiam aquele homem, e ele morre, e ele não consegue ver. Sabe, irmãos, o fim desse homem é bastante triste, porque ele ouviu a palavra, teve a oportunidade de experimentar do melhor de Deus, mas ele duvidou. E eu quero terminar, irmãos, esse tempo de ministração,